Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui com mais um Diálogos. E hoje, depois de prometido, a gente vai falar um pouco sobre criação literária, sobre alguns truques aí, alguns conceitos que a gente vai aprendendo nesta vida de escritor. Desde já, peço para vocês o triplo C, curte, comenta, compartilha, deixa aqui teu carinho, indica para os amigos. E logo logo a gente vai falar sobre a importância dos começos do livro e de começar o livro com movimento. Não sai daí que a gente já conversa. Então, pessoal, mais uma vez, Rodrigo Tavares por aqui. Muito feliz que vocês continuam com a gente aqui no Diálogos. E é um momento importante porque sempre que eu vou falar de criação literária, eu gosto de estar com vocês para esta atenção. Por quê? Porque na verdade a criação literária é um dos assuntos mais importantes aqui do canal, apesar de que, em geral, eu acabo falando um pouco mais sobre as confusões e sobre polêmicas do meio literário. E hoje, então, eu queria convidar vocês para a gente dar uma conversadinha sobre inícios de livros. Vou trazer alguns exemplos de livros que eu gosto muito e que eu acho que são exemplos de bons começos. E para isso, eu queria começar dizendo para vocês que um texto literário ele não pode ser um apanhado de notícias. Ele não pode ser um apanhado de informações. Ele não pode começar de modo maçante. Raimundo Carreiro, que tem um livro maravilhoso com o Segredo da Ficção, ele diz isso. Que o livro ele tem que começar para o leitor como se as coisas já estivessem acontecendo. Que a gente tem que imaginar que a história é um trem e que ele já vem de várias estações antes de chegar o momento da estação que a gente entra nessa história, embarca junto com esses personagens. E quando a gente desce lá no nosso ponto de partida, a história continua. Assim como a vida. Então a gente tem que pegar um livro e começar a ler e sentir que aquele mundo não está começando naquele momento. Imagina que coisa horrível, até vou ler um exemplo aqui. Olha só. Rodrigo, dono de ricas terras, conheceu fulana de tal, jovem enfermeira, nascida em Bagé, não sei quantos quilômetros de Porto Alegre. Quando o leitor chegar nesta página, nesta parte aqui da frase, ele já vai estar dormindo. Porque isso aí parece um texto jornalístico de qualidade duvidosa, mas parece. E literatura não. Literatura tem que ter esse movimento, tem que ter um trabalho maior com a linguagem, mas ao mesmo tempo para a gente não chamar atenção para isso. Por que que eu trouxe este conceito então de movimento do Raimundo Carreiro para trazer alguns exemplos de excelentes começos para vocês se inspirarem. Então o primeiro deles aqui vou trazer Vidas Secas, claro, clássico do Graciliano Ramos, e vou mostrar para vocês como que este autor começa o seu livro. Olhem que maravilha. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Vocês viram que é uma imagem cinematográfica, onde os juazeiros estão balançando, aquela sombra está ganhando espaço e eles estão naquele calorão, naquele terreno árido, procurando esta sombra, este cansaço. Vou trazendo mais uns exemplos porque eu acho importante mostrar para vocês o quanto é interessante. Este aqui está todo marcado, o livro do meu querido professor Assis Brasil, O Inverno Depois. Esse aqui para mim é um dos melhores livros dele, é um dos poucos que se passa nos dias de hoje. Pouca gente lê, porque o Assis Brasil a gente tem uma grande curiosidade, né? Praticamente todos os escritores aqui do Rio Grande do Sul, eu inclusive, fizeram a oficina do Assis Brasil, mas conheço poucos escritores, inclusive destes que fizeram as oficinas, que leem o professor Assis Brasil. Eles leem o Escrever Ficção, que é o livro dele de escrita criativa, mas poucos leram a sua ficção, e eu acho a ficção dele muito boa. Então vou ler o comecinho desse aqui para vocês se interarem um pouco. A esteira de bagagens número 2 do aeroporto de Porto Alegre gira há mais de 15 minutos ao movimento. Os ruídos cavos de seu mecanismo são como o estertor de um monstro subterrâneo. Július já recolheu o estojo com o violoncelo e sua primeira mala. Falta outra. A mais importante. As pessoas pegam suas bagagens e dispersam. Dentro de pouco, a sala estará deserta. Ele traz nas narinas o cheiro quente e doce do combustível do avião. Então vocês viram aqui que este começo tem movimento, tem malas andando na roleta, tem uma questão interior dele que a mala principal desapareceu e ele está esperando nervoso porque essa mala não chegou. E a gente tem um outro truque que está aqui que vocês viram, que eu até marquei,
que é a hiperestesia. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, mas é a utilização dos sentidos para trazer a gente para dentro da história. Então ele traz esse cheiro de combustível que já nos dá uma angústia no começo deste livro Inverno Depois, que para mim é um dos livros mais interessantes do Assis Brasil. Vou trazer também aqui um exemplo de outro amigo meu, André Tim, com Morte Sul, Peste, Oeste, um livro super premiado aqui do Tim, muito lido. Eu acompanhei a escritura dele capítulo a capítulo, enquanto o Tim também lia, eu estava escrevendo, acho que o Ainda que a Terra se Abra. E este livro aqui traz uma característica, é uma característica muito, muito do Tim mesmo. A maioria dos livros dele, ele começa com uma visão panorâmica, como se fosse uma câmera de cinema, e eu acho isso muito bonito, tem um efeito legal. E jamais ele utiliza desta câmera para perder um movimento. Pelo contrário, ele faz com que a gente assista aquela cena como se estivesse vendo um filme. O crepúsculo emoldurava a van enferrujada. A van enferrujava emoldurava a janela suja. A janela suja emoldurava o perfil de Dominique Baptiste Monfiston. E o perfil de Dominique Baptiste encapsulava seu próprio cérebro, chispando, uma assembleia de milhares de neurônios confusos em plena discussão, debatendo. Diálogos sinápticos, significado e significante em forma de impulsos elétricos, 100 trilhões de conexões celulares em constante troca de informações para responder a uma única e crucial pergunta: sobreviverei? Este livro aqui é muito interessante porque ele narra a história deste imigrante que vem para o Brasil e o Tim consegue exercitar a capacidade de se colocar na pele deste homem e nos mostrar as mazelas que sofrem então esses imigrantes, no caso aqui haitiano, na chegada ao Brasil. Estava bem neste momento de muita imigração e o Tim mora em Chapecó, então também traz a experiência lá daqueles frigoríficos de frango, de porco, que flertam ali com exploração de trabalho. Então é um livro super importante, super interessante que eu indico, mas vocês viram, né? O começo tem movimento. Nenhum destes livros aqui que eu trouxe para vocês tem um começo estático. E é super importante que seja assim, tá? A produção literária, gente, ela precisa dispensar, de longe, bicar uma linguagem jornalística usual, que ela é limitada por padrões bastante rígidos, né? E eu costumo dizer muito, assim, eu conheço muitas escritoras, aqui em Bagé, por exemplo, assim, pessoas um pouco mais velhas e que são escritoras, mas que têm a bagagem de serem professores de literatura, professores de português. E a gente tem algumas discussões porque eles querem essa correção gramatical e ortográfica, mas a literatura não pede isso, gente. Quem pede essa correção gramatical perfeita é jornalismo e a redação de vestibular. A gente, nós, eu e vocês que estamos aqui, conversamos sobre literatura, somos fazedores de ficção, escrevemos histórias. A gente não precisa ter essa preocupação. Óbvio que a gente não vai escrever coisas erradas, óbvio, mas para nós importa mais a sonoridade dessa história, desse movimento que a gente está contando, do que realmente, sei lá, colocar a ênclise, mesóclise, próclise no lugar correto. Pelo contrário, esse tipo de ferramenta até engessa aquilo que a gente está escrevendo. E aí minhas discussões, às vezes, com essas escritoras, professoras de português. Porque, por exemplo, numa oficina que eu fiz com o Marcelino Freire, ele disse que tinha uma palavra, sei lá, vou inventar uma, estrambólica. A palavra não existe, como é que tu vai colocar isso no teu texto? Quando não existe na língua portuguesa uma palavra para significar aquilo que a gente precisa dizer, o escritor tem total autonomia para inventar a história, desde que ela faça sentido naquele universo literário. Tá? Então, se soltem dessas amarras da gramática propriamente dita, porque a gente é mais livre para voar, tá? E o último exemplo que eu vou trazer para vocês, Barba Ensopada de Sangue, do meu amigo Daniel Galera, fez a orelha do Ainda que a Terra se Abra, fiz uma oficina com ele também, mas gostaria de mostrar para vocês este começo. O dele é um pouquinho mais longo porque tem dois exemplos aqui que eu gostaria de dar. Que aí vai entrar nesse movimento, mas vai entrar também no plantar o conflito da história. Vê um nariz batatudo, reluzente, esburacado como uma casca de bergamota. Boca estranhamente juvenil, entre queixo e bochechas tomados por rugas finas. Pele um pouco flácida. Barba feita, orelhas grandes com lóbulos maiores ainda, parecendo esticados pelo próprio peso. Íris da cor de café aguado no meio de olhos lascivos e relaxados. 3 sulcos profundos na testa, horizontais, perfeitamente paralelos e equidistantes. Dentes amarelados, cabelos loiros abundantes, quebrando uma única onda por cima da cabeça e escorrendo até a base da nuca. Seus olhos percorrem todos os quadrantes deste rosto, no intervalo de uma respiração,
e ele pode jurar que nunca viu essa pessoa na vida. Mas sabe que é seu pai porque ninguém mais mora nessa casa desse sítio em Viamão e porque, do lado direito do homem, sentado na poltrona, está deitada de cabeça erguida a cadela azulada que o acompanha faz muitos anos. Que cara é essa? O pai esboça um sorriso. A piada é velha, dá a resposta usual. A mesma de sempre. Agora ele repara em suas roupas, uma calça de alfaiataria cinza escuro e uma camisa azul de mangas compridas arregaçadas até os cotovelos, molhado de suor debaixo dos braços e acima da barriga redonda, nas sandálias que parecem ter sido escolhidas à força, como se apenas o calor tivesse impedido de calçar sapatos de couro, e também na garrafa de conhaque francês e no revólver, que descansam sobre a mesinha ao lado da poltrona reclinável. Puta que pariu! Este começo tem tudo. Ele tem movimento, ele nos mostra que o filho não reconhece a cara do pai, e depois a gente vai descobrir que ele tem uma doença, que é aquela doença que ele não consegue decifrar a fisionomia das pessoas. E aí, do nada, de uma cena pacata, tu enxerga o teu pai sentado tomando conhaque com um revólver à mesa. O que faz o revólver na mesinha desta pessoa? Isso aqui ele lançou um conflito já te deixou curioso para continuar a leitura. Por isso que eu considero esse começo um dos melhores aí dos últimos tempos, porque ele tem movimento, ele tem conflito, ele te deixa ansioso para ler a história. Tem hiperestesia no sentido de utilizar texturas, não cheiros, mas texturas. Então, para mim, ele é o começo do Barba Ensopada de Sangue é um começo bem completão aí dentro das nossas regras. Óbvio, estou falando de Daniel Galera, né, um dos maiores escritores brasileiros aí dos últimos anos. Espero que vocês tenham entendido, então, essa questão de noção de movimento, gente. O livro ele não pode parecer que está começando o mundo como se fosse a gênese do mundo naquele começo do livro. Não. É melhor que a gente encontre o livro andando e quando a gente se despedir do livro, a gente fique com a impressão que aquela história continua, tá? O Ainda que a Terra se abra é assim, o Carancho é assim, sempre tem pontas soltas. E eu acho isso importantíssimo, um aprendizado aí no sentido do movimento com Raimundo Carreiro, mas também temos a hiperestesia, que eu aprendi com Alciste Wish e tantos outros. Vou trazer um apanhado desses conhecimentos aí da minha vida de leitor barra escritor aqui no nosso Diálogos, mas também o ano que vem eu pretendo lançar um curso de criação literária que vai trazer todas essas bases, esses paralelepípedos que a gente vai encaixando um no outro para fazer o lastro da nossa caminhada de escritor. Espero que, se tiver algum escritor iniciante nos olhando neste canal, que pense talvez de participar comigo ano que vem dessa caminhada, porque eu tô bem empolgado com este projeto para 2026. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir de novo para curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo. Não se esqueçam, se vocês estão assistindo o vídeo e ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam aqui no canal. Isso aqui para mim é muito importante. Também, quem não segue nas minhas redes sociais, por favor, entra ali no Instagram, segue @Rodrigo Tavares, onde eu produzo bastante conteúdo também. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau!